Pronouns. Eles são bem tranquilos, bem simples. É sussa. Com uma pequena exceção do that, que ele pode trazer uma confusão, mas a gente vai ver isso já. Então, basicamente, a gente pode fazer essas duas separações entre singular e plural, e close e far, né? Perto e longe. Esse perto e longe é importante apontar que pode ser tanto fisicamente, né? Perto ou fisicamente longe, ou, por exemplo, num texto que você está falando e você está falando sobre um termo que você acabou de usar. Aí, se ele está perto, você usa this. Se ele está longe, assim, você usa that. Aí, dependendo, né? Plural, these e those. Ok? Então, para perto, no singular, this. Perto no plural, these. Longe no singular, that. E longe no plural, those. Geralmente a gente sai desses dois, né? Que é mais tranquilinho, são os que mais usam realmente, né? Mas vamos ver esses aqui também. Então, qual o problema do that? Ele é muito utilizado na língua inglesa, tanto falando quanto escrevendo, e majoritariamente ele vai aparecer então como conjunção, ao invés de aparecer como um pronome demonstrativo, né? Então, como ele aparece como conjunção? Em situações como essas. They said that their cat's in the vet. Ou, it's true that he didn't know anything about this. Então, aqui, ó, a gente pode substituir esse that de conjunção por que, se a gente estiver falando no português. Então, por exemplo, eles falaram que o gato deles está no veterinário. E aqui, é verdade que ele não sabia nada sobre isso, tá? Então, se a gente for traduzir, essa conjunção vai aparecer como o nosso que, né? E geralmente aparece bastante nessas frases em que a gente fala, ai, fulano falou que, sei lá o quê. Ou então, eu vi uma matéria no jornal que falava sobre um acidente, sabe? Então é nesse tipo de contexto que aparece mais comumente, né? E então, aqui, nesse caso, né, vai ser como isso, né, isto, este, esta, que é aquilo que está bem, bem próximo, sabe? Que nem que meu celular está do meu lado, né? Então, é esse celular que está aqui na minha mão. É this phone. This phone. Agora, se ele tivesse, sei lá, do outro lado do cômodo, ia ser that phone. E eu ia ter que estar apontando para ele, porque ele está longe. Então, that phone. Aquele celular. Né? Então, aí o that vai funcionar como aquilo, aquele, aquela. E aqui no plural vai ser basicamente a mesma coisa, só que no plural. Então, estes, estas, e o those, aqueles, aquelas. Beleza? Então, eles são bem tranquilinhos, né? E é só tentar ver pelo nome, demonstrative pronoun. Você está demonstrando, sabe? Mostrando alguma coisa. Então, mostrando this phone, these glasses. Porque óculos são dois, né? Aqui, cada lente é uma, então é these, no plural. These glasses, por exemplo. Beleza? Então, vamos agora. Textinho. Tem aqui algumas palavras que eu coloquei em negrito, e vocês vão ver aqui. São algumas palavras que eu imaginei que vocês não iam saber. Algumas
delas são mais gírias, né? Então, por isso também é mais complicado. Mas aí, vou ler junto com vocês, então. What would it mean to leave Simone Biles and Naomi Osaka alone? Now that Simone Biles and Naomi Osaka have given us the chance to stand their stance on mental health, as well as their elite athleticism, I hope we will finally leave these young women alone. As tempting as it is to turn them, once again, into spokeswomen for an important cause, we need to recognize that they didn't want this outcome. These women took a step back from media attention and competition because we demanded too much of them in the first place. I understand the urge to fill the feeds with our hot takes, to use their stories to champion women in the workplace and the revolutionary power of rest. But as tempting as it is to see your own expanding job description in Naomi Osaka's burdensome press obligations, or your own burnout in Simone Biles' twisties, when two superstars in their 20s are stepping away from the spotlight, the biggest cultural crisis it's indicating ai meu Deus, minha língua tá toda travada. The biggest cultural crisis it's indicating is that these women need a break. They are not doing this for us. They are doing it for them. Agora vamos ver aqui rapidinho. Vocabulary! Ali uma das primeiras palavras que aparece, então, é stan, que seria ser um grande fã. Então, aqui está falando. Now that Simone and Naomi have given us the chance to stand their stance on mental health, quer dizer o quê? Agora que elas nos deram a chance de admirar, por exemplo, a posição delas, né, sobre saúde mental. Então, traduzindo assim para o português, né, seria como admirar, né? Mas também é bem mais comum a gente falar, por exemplo, I stand someone, he stands someone, sabe? Falar o nome de uma pessoa. Então aqui, baseado na música que eu trouxe, eu coloquei I stand Harley Quinn, a vilã. Então, basicamente falando, eu sou uma grande fã da Harley Quinn. Aí aqui, my cousin stands Lady Gaga. Então, meu primo ou minha prima é uma grande fã da Lady Gaga. Então, é assim que geralmente vai aparecer. É uma gíria bem nova, que tem aparecido na língua inglesa. Então, tá aí. Agora, spokeswomen. Então, spokeswomen é uma variação de spokesman, que é a palavra originária, né, que significa porta-voz. No caso, aqui tá women. Women no plural, já que tem o E. Então, é porta-vozes, né? Mas, então, spokesman é a palavra que iniciou, né? A palavra original.
Mas aí, na língua inglesa tem tido bastante isso de sempre que tem man na palavra, eles tentam mudar para person ou para woman, para deixar mais inclusivo, né, ao invés de ser só man, né? Então aqui spokesperson, spokesman significa porta-voz. Spokesman com E ou spokespeople seria porta-vozes também. Então temos essas variações. Mas, enfim, porta-vozes, spokeswomen. Então são mulheres, especificamente, né, women, que falam em nome de um grupo de pessoas. Então aqui, por exemplo, as the spokeswoman of an aquarium, Sally is outspoken about conservation. Então, aqui no texto estava falando, as tempting as it is to turn them into spokeswomen for an important cause. Então, aqui na tradução eu tinha colocado, né, que falam em nome de um grupo de pessoas. Então, como se estivesse falando, é tentador tornar elas, de novo, né, em porta-vozes de uma causa importante. Então, falar no nome de um grupo de pessoas de uma causa importante, né, de um grupo minoritário, principalmente. Próximo, hot take. Também é uma gíria bem nova. Essas, stan e hot take, na verdade, são as únicas gírias. E são bem novas na língua inglesa. Mas é uma opinião que causa controvérsia. Então, por exemplo, here's my hot take on wearing sandals with socks. Então, aqui está a minha opinião controversa sobre usar chinelo com meia. E aqui então, I understand the urge to fill the feeds with hot takes. Aí, o que são esses feeds? Feeds está fazendo referência a redes sociais, que é o nosso feed, né, que a gente fala. Então, né, tá falando, eu entendo, né, essa necessidade, esse impulso de querer encher as redes, né, encher os nossos feeds com as nossas opiniões, né, principalmente opiniões que vão causar, né, certo conflito, certa discussão. E aí, champion. Champion, na maior parte das vezes, vai aparecer como nome, né, que seria campeão, bem parecido com o nome em português. Mas também aparece como verbo, que nem aqui, que no caso significa apoiar. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, he is a lawyer who champions children's rights. Então, ele é um advogado que apoia os direitos das crianças. E aqui no texto vai aparecer, então, usar as histórias delas para apoiar mulheres no local de trabalho. Tá? Então, apoiar mulheres no local de trabalho. Aí, por último, twisties. Esse eu também não sabia, eu tive que pesquisar, porque aparentemente ele é um termo usado especificamente por atletas. Tem vários artigos, várias postagens em blogs explicando o que é twisties, e twisties isso, twisties aquilo, enfim. Mas então, um termo usado por atletas para quando eles têm algo como um bloqueio mental e eles perdem a noção espacial deles. Então, por exemplo, aqui está falando da Simone Biles, né? Simone Biles Twisties. Então, é isso, algo que aconteceu com ela. E ela é uma ginasta. Então, por exemplo, se ela está lá no meio de uma competição, fazendo a performance dela, né? E daí ela tem esses twists. Então ela meio que perde a noção de onde ela tá, o que ela tá fazendo. Meio que sem ter muita noção de distância, assim, sabe? De noção espacial, né? Que ginasta, principalmente, eles têm tipo um quadrado, né? Em que eles têm que performar a apresentação deles. Então, por exemplo, sair fora do lugar do quadrado ali também encaixaria nisso, por exemplo.
Aí, agora, exercíciozinho para vocês. Como de costume, eu vou compartilhar a tela. Cadê? Compartilhar. É aqui? Eu acho que é aqui. Isso! Compartilhar para vocês riscarem. E agora eu vou pedir para vocês riscarem o quê? Espero que vocês lembrem a aula passada de inglês de vocês. Se vocês não lembrarem, tá tudo bem, porque eu vou ajudar também. Mas lembra que vocês viram sobre possessivos? Pronomes possessivos, adjetivos possessivos, né? Coisas que marcam posse na língua inglesa, ali na escrita. Então, vocês lembram especificamente quais são os adjetivos possessivos? Pode falar não se quiserem, tá? Vocês lembram? Não. Os possessivos, sim. Você sabe nos dizer quais são eles, Augusto? Ou melhor, quais são eles? Os adjetivos. Sim, tranquila, nós vamos ver de novo. Exatamente. Então, os pronomes possessivos são mine, yours, his, hers. Agora a gente está falando de adjetivos. Então, nós temos my, your, his, her, its, your de novo, our e their. Esses são os adjetivos possessivos. E eles indicam posse, né? De novo, eu tava falando do meu celular? Então, this phone is my phone. Então, meu celular, né? My phone. Ou poderia ser her phone, his phone, their phone. Então, é o que você coloca antes da palavra para indicar de quem é, tá? Mas também temos aí uma questãozinha que aparece, assim, em alguns indicadores de possessivo que vocês viram, talvez, na aula passada. Não, viram, quem viu na aula passada. Que é, por exemplo, o uso do apóstrofo S. E, inclusive, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O apóstrofo S, a gente tem dois exemplos dele aqui, né? They said that their cat's in the vet. O apóstrofo S, ele pode ser usado para indicar posse também. Mas, na verdade, o apóstrofo S, ele pode significar três coisas. Indicar posse, ser a forma contraída do verbo is, ou ser a forma contraída do verbo has. Então, is e has. Certo? O is e o has vão se transformar nisso. Aqui, por exemplo, they said that their cat's in the vet. Significa o quê? They said that their cat is in the vet. É só vocês tentarem transformar esse apóstrofo S em um desses verbos, is or has, ou então tentar usar com a preposição of. Por exemplo, this cat. Não. Jesus. Calma. Deixa eu pensar no exemplo. Tá. Pensando em cat ainda. The cat's dinner. Por exemplo. The cat's dinner. Não é o gato é jantar. Eu espero que não, né? Num contexto mais comum, a gente não vai falar o gato é jantar. Então, não pode ser the cat is dinner. E o has
Seria the cat's dinner. The cat has dinner. Talvez, mas com o has, geralmente a gente vai fazer essa. Transformar o has no apóstrofo S quando ele está acompanhando, quando ele está nessa estrutura verbal que a gente tinha visto, né? O presente perfeito. A gente viu umas 2 aulas atrás, quem estava aí. Presente perfeito meio complicadinho. Melhor, eu mencionei, mas a gente vai ver ele no futuro. Na próxima aula, inclusive, a gente vai ver presente perfeito. Então, mas aqui no The Cat's Dinner, a gente não está falando que o gato é jantar, não está falando que o gato tem tido jantar, a gente está falando o jantar do gato. E então a gente pode substituir por isso. Tem o mesmo significado. The cat's dinner, the dinner of the cat. Então, assim, a gente tem essa diferenciaçãozinha entre apóstrofo S. Mas aí é assim, então. Pronome possessivo. Ele pode ser usado com esses adjetivos ou pronomes possessivos. Né? No caso aqui do texto que eu trouxe, só vai ter adjetivo, tá? Então, vamos deixar mais fácil. Só vai ter adjetivo. Então, aqui, indicação de posse vai ter por meio desses adjetivos. My, your, his, her, its, your, our ou their. Ok? Ou então, a partir do apóstrofo S, só que tem que prestar atenção para ver se é realmente possessivo ou se pode ser substituído por um desses verbos que eu falei. Ou então, pelo uso dessa preposição of, que está falando, né? Alguma coisa é de alguém. Something of someone. Então, the dinner of the cat. The Queen of England. Essa é uma mais comum, né? The Queen of England. Né? A rainha da Inglaterra. Beleza? Tá. Ok? Deram uma recordada de quem estava na aula passada. Beleza. Então, o que eu vou pedir agora é que vocês deem riscadas aqui no texto para indicar esses possessivos. Então, eles vão ser esses adjetivos. Ou eles vão ser o apóstrofo S, ou eles vão ser a preposição, vão ter a preposição of. Então, deem uma olhada aí no texto e vejam se vocês conseguem identificar esses possessivos. Fiquem livres para riscarem enquanto vocês quiserem. Mentira, não, só risca o que eu pedi por hora.
E aí, galerinha, vamos checar então? Vamos ver. Ok, aqui já começaram muito bem. Então, now that Simone and Naomi have given us the chance to stand their stance, as well as their elite athleticism. E esse their, ele é referente a quem? Numa das primeiras aulas a gente tinha visto pronomes pessoais. E eu tinha feito essa atividade para vocês marcarem pronomes pessoais e falarem que se fazem a quem fazem referência os pronomes. Foi assim, muito tempo atrás, né? Porque foi tipo minha segunda aula. Não, terceira aula, né? Mas e a gente tá na sétima, mas enfim. Um, aí there, então, a gente tá falando terceira pessoa do plural. Então, e é possessivo, né? A gente tava falando my phone, meu celular, né? Então a referência sou eu. Se eu falar your phone, né, o seu celular, a referência é você. Aí eu tô falando their stance, their elite athleticism. A referência é a quem? Elas, as atletas. Perfeito. Uh, aí, deixa eu ver o resto. Uhum, uhum. Aham. Tá. Perderam uma coisinha aqui nesse primeiro parágrafo. Se vocês olharem aqui no que eu tinha falado nas três pontinhos aí que eu coloquei no chat dos indicadores de posse, nós temos os adjetivos possessivos, né? Their, your, our. Tem o apóstrofo S e tem o of. O of está bem aqui. Como que eu risco? Cadê? Aqui dá pra eu riscar também. Of! Então, tá falando aqui. Because we demanded too much of them. Nós demandamos muito delas. Aí, no caso, né? Juntos os dois, de elas, delas. Né? Então, demandar muito delas. Aqui, então, perfeito. E esse our? Our seria referência a quem? Ok, vamos lá. Então, ó, vamos prestar atenção no texto. Se a gente vê, tem bastante coisa aqui falando, por exemplo, I hope, I understand. Então a pessoa está falando em primeira pessoa, né? Ah, eu espero, eu entendo. Isso daqui não é assim uma notícia, né? Geralmente eu trago notícia aqui. Isso aqui é mais um artigo de opinião, né? Aqui está a opinião da pessoa que escreveu. Aí por isso que ela está falando I hope, I understand, porque está falando ela mesma. E aqui então está falando I understand the urge to fill the feats with our hot takes. Traduzindo, aí a gente fica os nossos hot takes, né? As nossas opiniões. Agora, nossos quem? Nós, os leitores. Nós que estamos vendo o que está acontecendo com a
esse nome, com a Simone e com a Naomi, sabe? Então aqui ela fala: eu entendo, né, o impulso de encher as redes com as nossas opiniões. Então ela tá falando pessoalmente com a gente, com os leitores, né? Eu entendo é, essa necessidade que vocês sentem, né? Porque é o que nós sentimos isso. Então, nós, incluindo ela, autora, e nós, leitores. Então, é isso. Aí aqui a gente tem there de novo. A referência é a quem? As atletas ou outras pessoas? O que você acha? As atletas de novo! Perfeito! Então, there, as atletas. Aí, aqui, também teve só um que passou despercebido. Your. Um, aqui também, de novo, né? Ela tá falando de uma forma mais pessoal, né? Já que é um texto em primeira pessoa, de opinião e tal. Então, aqui, your, ela tá falando diretamente com os leitores, né? Então, your own expanding job description. A sua própria, né, descrição de trabalho. E aqui também, your own burnout. Então, o seu próprio burnout. É interessante, né, esse uso dessas duas palavras juntas, principalmente porque aparece duas vezes uma atrás da outra aqui, né? Então, aqui ela tá falando o seu próprio, né? Seu próprio. Que on também, de certa forma, tá falando de propriedade, né? De posse. Mas aqui, esses dois juntos, tá falando o seu próprio. Geralmente, sempre que tem esses adjetivos de posse junto com esse on, vai ter esse significado. Então, o seu próprio pode ser o dela próprio, o meu próprio, sabe? Então, my own, o meu próprio. Então, usei meu celular de novo, que é a única coisa que tá aqui do meu lado. Então, meu próprio celular, my own phone. Tá? Então, vai ter esse significado assim. Então, aqui, there de novo. Eu não vou perguntar pela terceira vez o significado, porque é a mesma coisa, né? E aí, o these. Eu já ia pedir para vocês marcarem isso. These não tá como indicador de posse, mas é o que a gente acabou de ver, sabe? Dos pronomes demonstrativos, né? Então, a gente tá falando de these women, essas mulheres, a Simone e a Naomi. E durante o texto inteiro, ela vai falar these women, these women. Cadê? Tem these young women. Tem mais. These women de novo. Ela tem várias vezes aqui que aparece these women. Que, né, pra não ficar repetindo Simone e Naomi, Simone e Naomi, Simone, entendeu? Então, aí aparece assim. Ih! Faltou mais outro também. Aqui tava falando Naomi Osaka's Burdensome Press Obligation. Então, né, as obrigações da Naomi com a imprensa, né, que são qual que é a palavra? Burdensome. Quando algo é burdensome, quer dizer que incomoda. Então, essas obrigações incômodas, sabe, com a imprensa. E daí, nós temos isso. Mas esse é o quê? É um S seguido de apóstrofo. O que um S seguido de apóstrofo quer dizer? Se a gente for ver,
Biles é o sobrenome dela, né? Ele termina com S. E quando a gente está falando de indicar posse com apóstrofo S, em palavras no plural que terminam com S, ou qualquer palavra que termina com S, você coloca o apóstrofo depois do S. Então, não fica bios, fica só bios, sabe? Então, se a gente falar, por exemplo, um nome comum em português, Marcos Car é o carro do Marcos. E daí, então, vai aparecer o S depois. O exemplo que eu usei antes. The cat's dinner. O jantar dos gatos. Entenderam? Porque o apóstrofo aparece depois do S. Então significa que é plural. Podia ser só, né, o apóstrofo S assim pra tudo. Mas não. Inglês não deixa, inglês quer sempre ter aquele detalhezinho assim que vai falar, não, isso você vai esquecer. Isso você não vai conseguir entender, eu não vou deixar. Mas então, é isso aí. Depois do S é o apóstrofo. Quando termina assim. Então, é isso. E aí, então agora eu trouxe o quê? Aqui as respostas, né? Que eu também trouxe aqui, bonitinho. Mas o que eu queria falar é, o que eu trouxe é perguntas sobre o texto que eu vou colocar aqui para vocês no chat, para vocês poderem acompanhar o texto com as perguntas. Então. Ai, que desgraça. Ele não veio enumerado porque. Dá um segundo para eu colocar os números certinho das questões. Antes de mais nada, ficou alguma dúvida sobre o texto? Alguma dúvida sobre vocabulário, sobre o significado de alguma coisa? Ou tá sussa? É boa? Massa. Então eu vou deixar o texto aqui limpo para vocês poderem lerem melhor. É melhor. E vou deixar as questões aqui para. E vou dar uns minutos para vocês responderem elas, tá? Uns 10 minutos. E aí a gente vai checar.
Estão indo muito bem. Só queria avisar, a sexta pergunta, a resposta ela pode ser mais de uma, tá? Inclusive, dependendo da forma que vocês quiserem escrever, né? Os motivos e tal, pode ser mais de um, sim, tá? Meio que pelo texto inteiro. Só isso que eu ia avisar. Daqui a pouco a gente checa tudo. Isso aí! Augusto nos trouxe as respostas! Então, o que é tentador fazer? Tornar elas os porta-vozes, né? Tentador, tempting. Então, é tentador tornar elas as spokeswomen, né? As porta-vozes. Aí o terceiro, porque as atletas se afastaram da competição? Aqui, ó, step back, né? Se afastar da competição porque we demanded too much of them. Então, porque nós exigimos muito delas, em primeiro lugar, ou porque foi pedido demais delas. Perfeito. 4. A autora do texto entende impulso de fazer o quê? The urge. Urge a gente pode traduzir por várias palavras: impulso, necessidade, vontade, sabe? Então é aquela coisa que a gente sente assim, é meio que uma necessidade mesmo, que a gente sente muito forte de querer fazer aquilo. Então, né? Então ela entende essa necessidade de inundar o feed com as opiniões dela. Exato. E eu devia ter colocado as atletas. Tá. O que as atletas então estão fazendo por si, tirando uma folga? Então aqui a última frase aqui, né? They are doing it for them. Então, elas estão fazendo isso por elas, né? Por elas mesmas. E é o que? Aquilo que vem falando o texto inteiro, que é tirar uma folga, né? Stepping away from the spotlight, né? Então, aqui, stepping away significa a mesma coisa que step back, né? Step back, step away, se afastar. Então, se afastando, né, do spotlight, spotlight, né? A gente também usa essa palavra. Então, tirando uma folga. Exatamente. E tem break aqui também na. Assim. These women need a break. Exatamente. E daí o sexto, por que a autora do texto pede que deixemos as atletas em paz? Porque é errado projetar as nossas opiniões em uma figura pública. Perfeito. A gente podia tirar, assim, respostas diretamente do texto, tá? Que nem usar as palavras da própria autora mesmo.
que é, por exemplo, cadê? Deixar elas em paz, porque justa a resposta, né, já da terceira pergunta, né, porque a gente esperava muito delas, né, exigimos muito delas. Podia ser uma resposta. Outra resposta também falando, porque elas precisam, né, de uma folga. Ou então uma resposta mais pessoal, que nem o Augusto colocou ali, que é errado projetar as nossas opiniões em figuras públicas. Então, certinho. Agora, em palavras gerais, sobre o que se trata o texto? Sim, no geral. Meio que todas as perguntas apontam para isso, talvez. Eu não sei. Dar um tempo para ajudar a saúde mental. Sim, né? O texto é sobre essas atletas, Simone e Naomi, né? Dando um tempo para cuidar da saúde mental delas, né? E a autora aqui falando, né? O que significa deixar elas em paz. Leave alone, né? É deixar em paz. You leave someone alone. Então, você deixa alguém em paz. Esse alguém ou esses alguém são a Simone e a Naomi, né? Então, deixar elas em paz, porque elas precisam dar um tempo para a saúde mental delas. Perfeito! Agora tem que passar por um monte. Questão do Enem. Rapidinho, que a gente tem alguns minutos aqui. Então, esse é um texto aí do Enem de 2011. Vamos dar uma lida junto. How's your mood? For an interesting attempt to measure cause and effect, try Mappiness. Mappiness, a project run by the London School of Economics, which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. The Mappiness website says, "We are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment, air pollution, noise, green spaces, and so on, which the data from Mappiness will be absolutely great for investigating. Will it work? With enough people, it might, but there are other problems. We've been using happiness and well-being interchangeably. Is that okay? The difference comes out in a sentiment like, we were happier during the war, but was our well-being also greater then? Então, aqui o texto. Vocês sabem me dizer então sobre o que se trata esse texto? Fala sobre um app que mede o que uma pessoa está sentindo. Exatamente, sobre esse aplicativo chamado Mappiness. Agora, Mappiness é uma palavra bem estranha, né? Mas, caso não tenha entendido, é a junção de map, né, de mapa,
E happiness, né? Felicidade. Então, um mapa da felicidade para mapear a felicidade, né? Então, é isso aí. Aí, o que esse aplicativo faz exatamente? O que esse aplicativo faz? Que eu perguntei. O aplicativo Mappiness. Estamos conseguindo achar a resposta, tá ali já no primeiro parágrafo, falando a função do aplicativo. Grave o estado de humor. Ele te incentiva a medir o que tu está sentindo e em que situação tu tá. Sim. Eu imagino que o problema com a resposta seja a tradução dessa palavra record. Record, no caso. Seria registrar ou gravar, tá? Então, e também prompts. Não tem uma tradução exata para português, mas aí ó, oferece, né, o aplicativo para o celular que seria como o Augusto falou, né, que incentiva você então a gravar o seu humor e a situação. Aí é isso aí, perfeito. Estamos já chegando aqui no final da aula, então vamos para a pergunta do Enem. Tá no próximo slide, mas né, vamos colocar aqui para facilitar para vocês. Vou dar aí um tempinho para vocês responderem e deixar já aberto. Ai, só tem até o D. Como assim? Vai ser isso. E... Aí. Apareceu a enquete? Porque aqui tá meio zoado o negócio. Apareceu. Ah, tá. Participa à vontade. Eu só não tô conseguindo ver.
Ah, que não tá aparecendo aqui por algum motivo. Aqui geralmente quando você faz essa enquete, né, aparece quantas pessoas já votaram, quantas ainda faltam votar e a porcentagem, né, de cada opção, só que não tá aparecendo aqui. Então, se. Deixa eu ver. Vou tentar fazer de novo, porque só não tá aparecendo. Tá zoado. Espero que assim vai. Ok, não tá aparecendo aqui. Se vocês puderem, por favor, responder no chat, porque no meu computador não tá dando pra ver, eu não sei qual que é o problema. Mas. Obrigada. Sim, a resposta é a letra D. Cadê? Não é esse. Esse. Letra D, então,